Olá, boa tarde. Mais uma semana começando, dia 11. Já estamos pertinho da metade do mês de março, ano voando. Vamos saber os destaques do NT Sul desta segunda. Tem repórter ao vivo aqui no estúdio comigo para trazer as respostas das perguntas da nossa audiência, os seus questionamentos. Segunda-feira é dia do quadro Responde Aí. E hoje é a repórter Thelma Tomás que tem esta responsabilidade. Nós vamos saber quando vai começar a vacinação contra a gripe. E ainda, homem de 36 anos é executado com 5 disparos em lancheria de Cachoeira do Sul. O pai tentou intervir e também foi atingido. Nossa equipe ouviu o delegado Rodrigo Marquá e traz detalhes da investigação. Pedágios em rodovias federais vão ter que aceitar pagamento em Pix, crédito e débito. A regra foi publicada pelo Ministério dos Transportes. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, William Rosa fala dos cuidados para evitar lesão na hora de praticar exercícios. A gente tem que saber dosar até onde o nosso corpo aguenta, para que a gente não dê muita demanda, muita carga, até que o corpo se sinta cansado ou fadigado e venha a gerar uma lesão. Hoje a Helena Caetano bate um papo com a ginecologista e obstetra Luísa Loreto aqui no estúdio. O assunto é endometriose, doença que afeta a vida de muitas mulheres. E a médica faz um alerta. A minha recomendação é para que nenhuma mulher sinta dor e ache que isso é normal, né? Não é normal sentir dor. E você aí do outro lado da telinha, tem notícia para contar? Quer opinar aqui no NT Sul? Então já pega o seu celular, manda pra gente o seu recadinho, a sua informação, faz o NT Sul juntinho comigo. O WhatsApp esse que tá na telinha, 51997697129. Tem live em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar que eu leio o seu recadinho por aqui. O NT Sul desta segunda-feira já tá no ar. E como a gente faz às segundas-feiras, o NT Sul abre com um quadro em que nós trazemos respostas para a nossa comunidade. Você vai enviando as suas perguntas ao longo da semana e toda segunda-feira um repórter dá esse retorno sobre serviços públicos por aqui. Está no ar o Responde Aí. E quem está de volta ao Responde Aí é Thelma Tomás. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa, depois das férias, do bom descanso. Voltamos respondendo aí, né, Nunes? É isso aí. Dando férias, finalmente, ao Bernardo Miller, né? Exato. Que foi o pai dessa criança do Responde Aí nos primeiros meses aqui do ano de 2024. Né? Bernardo estava aqui, responde aí sim, responde aí também, sem parar, o coitado, né? Merecido descanso para o Bernardo agora, para gente aí substituir um pouquinho e trazer as respostas para quem está em casa aí, cheio de dúvidas. Então, eis-me aqui para responder aí, né, Nunes? Vamos responder. E antes de tudo, deixa eu dizer para você que está em casa, nós levamos aqui sempre muito a sério, né, as reivindicações, os pedidos, os relatos da nossa audiência, né, Thelma? Sem dúvida. Quem está sentindo na pele, por vezes, a falta de um serviço, algo que precisava ser resolvido no bairro. Então, manda para a gente seu recado, a sua informação, a sua reivindicação. O número está na tela com o WhatsApp e a gente vai atrás de respostas. Afinal, é um serviço, né, que a comunicação, que o jornalismo pode prestar e nós nos prestamos a fazer isso toda segunda-feira por aqui. É isso aí. Sempre que possível, né, a gente tem a intenção de trazer a resposta da maneira mais completa possível e de acordo com o questionamento que o telespectador envia. Nem sempre é o que a gente gostaria de trazer de retorno, às vezes as respostas não vêm ao encontro daquilo que a gente gostaria de trazer, mas é o que a gente consegue apurar. Gostaríamos de trazer melhores notícias, mas nem sempre é o que acontece, mas a resposta sempre vem. Pode confiar. Manda a pergunta que a resposta vai estar aqui na segunda-feira. E o bom brasileiro não desiste nunca, água mole e pedra dura. Então bora lá, vamos para a tela, vamos ver quem pergunta. Começamos aqui com mensagem do Lauro Otaran de Oliveira. Olha só, na semana passada a gente falou sobre essas obras de asfaltamento, né, da Pradosem, e o Lauro mandou mensagem para a gente, naquele mesmo instante, perguntando: e alguma previsão de asfaltamento da Avenida Brasil, que é aquele prolongamento ali, né, do Hotel União, até o final da avenida. Isso é uma demanda antiga, né, Daniel? A gente já vem falando sobre isso há um tempo também, e é uma reivindicação dos moradores daquela área, e a gente já respondeu algumas vezes aqui, como tu falaste agora há pouco,
é brasileiro e o povo não desiste nunca e tá certo, tem que cobrar, tem que insistir. E infelizmente a resposta, Lauro, ainda é a mesma, não há previsão. Segundo informações que eu consegui obter hoje pela manhã com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, não tem nem projeto e nem previsão. Por enquanto, os esforços estão concentrados realmente nas obras da Rua Coberta, dentro do projeto Avançar Cidades, que prevê o capeamento asfáltico, então, das ruas que já foram mencionadas nesses projetos, tanto do Parque Primavera, que a gente já mostrou aqui, e na conclusão dessa segunda etapa ali da Rua Coberta mesmo. Não tem nenhum projeto previsto, não tem nenhuma estratégia nesse sentido aí para esse trecho que ainda falta aí da Avenida Brasil. Infelizmente, as notícias ainda continuam sendo repetidas por aqui com relação à Avenida Brasil. Não tem nenhuma previsão ainda de estratégia para essa obra ser concluída. Como o governo também já está na sua fase final, a princípio não deve se ver alguma coisa acontecer ainda neste ano de 2024. A gente deve ver alguma coisa acontecer ainda depois da eleição, que deve acontecer agora então em outubro, com a retomada de novos projetos depois da eleição que vai acontecer e a posse do novo prefeito. Então essas mudanças acontecem aí provavelmente depois de março de 2025, quando um novo mandato acontecer, né, Daniel? É isso aí. Vamos então para a tela, tem mais perguntas da nossa audiência. No quadro Responde Aí, temos aqui uma pergunta anônima. Está liberado o estacionamento na Travessa Francisco Gama? E a gente tem inclusive foto. A Francisco Gama é uma ruazinha aqui do centro que fica atrás do camelódromo, né, Thelma? Isso? E ali nesse pequeno trecho tem um restaurante, né, mais próximo, é uma travessa, na verdade, é um restaurante que fica mais próximo à Rua Júlio de Castilhos, mas atrás também tem um condomínio e depois fica o Banco Santander, né? Isso. Então, esse acesso aí estava bloqueado. Em função dessa demanda, principalmente por conta do condomínio e também desse estabelecimento comercial, se iniciou uma movimentação do comércio e também dos moradores que estavam impossibilitados de ter ali o seu estacionamento e o acesso. Também tem alguns moradores desse prédio, tem pessoas de mais idade e a própria comerciante estava se vendo prejudicada porque os seus frequentadores não tinham onde estacionar para poder ter acesso ao comércio. Frente a essas reivindicações, o setor de trânsito da Prefeitura Municipal liberou, então, parte da rua para que pudesse ser feito o estacionamento. A gente estava falando de Rua Coberta, né, e tem sido um transtorno bem grande essa questão do fechamento do acesso ali dessa área toda, né, por conta dessas obras. Então, é um fecha e abre de rua ali, uma hora pode estacionar, outra hora não pode. A bem da verdade, não pode estacionar, então só esse trecho, um pequeno trecho, eu acho ali, compreende um estacionamento de 4, no máximo 5 veículos, mas foi uma concessão feita por bom senso em função dessa reivindicação peticionada por essas duas moradoras. Então, o setor de trânsito liberou o estacionamento, mas é só nessa pequena área, não é toda a rua que está liberada, tanto que a pintura está delimitada ali, como a gente mostrou nessa imagem, apenas para esses veículos. Então, não se pode dizer que o estacionamento está liberado. Na verdade, é só essa área delimitada que está liberada ali para estacionamento, para não dizer que essas pessoas estão prejudicadas, então, né? Algumas concessões que estão sendo feitas aí, a gente nem sabe como comentar isso, porque, afinal de contas, ou a gente contempla todos ou contempla alguns, enfim, mas isso é uma decisão de governo, a gente está só mostrando aí o que a prefeitura definiu, né, Daniel? Como o filme aquele, bota casaco, tira casaco. Né? Dá para fazer essa piadinha aí, porque ultimamente em Cachoeira do Sul a gente só tem visto aí uma hora pode, outra hora não pode, vai liberar, não vai liberar, vai fazer, não vai fazer. Enfim, a gente está aqui só para contar essa história. Tá bem, mas a solução aí, né, obviamente quem trafega aqui diariamente no centro, é que se resolva logo aí a questão da Rua Coberta para que, de fato, ali o tráfego de veículos seja liberado, né? Então, vai facilitar, que por enquanto, para quem precisa voltar ali para Júlio, né, para acessar depois a Saldanha, por exemplo, precisaria, enfim, subir um pouquinho mais, né,
para poder fazer sim, esse retorno. E está sendo um transtorno, isso aí é inquestionável. Cheguei na última semana, no meu retorno de férias, eu gravei com a secretária de Planejamento interina, né, Vanessa Chazer, conversamos sobre isso, ela realmente admitiu que está sendo um transtorno, que está sendo difícil, afinal de contas ela também mora na cidade, sabe que está sendo um horror, tanto para ela como para todos nós, aquela obra ali está se estendendo demais, a cidade tem mais veículos do que gente, quase a gente pode falar isso, é um horror mesmo transitar ali naquela área que é uma área central, está virando um transtorno muito grande mesmo, enquanto a obra da Rua Coberta não se concluir, a gente vai viver esses dias de caos ali. Isso aí é apenas uma parte do contratempo que todos nós estamos enfrentando, né? É isso aí. Vamos voltar aqui para a tela, tem mais perguntas da nossa audiência e agora uma pergunta que é um serviço aqui importante para toda a nossa sociedade, né? A Solange está perguntando quando vai começar a vacinação, né? A disponibilização da vacina contra H1N1. O que você colheu de informações, Thelma? É isso aí, a vacina contra H1N1 é a vacina contra a influenza, né? A vacina contra a gripe, que agora tem variações, H1N1, H3N2, todas aquelas letrinhas aí, mas em resumo é a vacina contra a gripe. Uma decisão do Ministério da Saúde já dizia que todos aqueles municípios que tivessem condições já estariam liberados para vacinar. Aqui em Cachoeira do Sul, hoje pela manhã, eu falei com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. A informação que me foi repassada é que a partir do dia 23 deste mês está liberada a vacina. Sem detalhes sobre grupos, sobre público-alvo, nada. A informação que a gente tem é essa, a partir do dia 25, do 3 está liberada a vacina. Os próximos detalhes a gente vai trazer aqui assim que a pasta tiver essa organização, tiver essas informações para passar. Então, tão logo a gente consiga ter o detalhamento, todas essas outras questões, informações mais completas, a gente consegue informar também aos telespectadores. Até porque a gente tem secretário novo, mas a informação também é que ele deve levar pelo menos um mês para tomar pé da situação da pasta, então está tudo assim no ar. A gente também não tem detalhes sobre várias coisas que estão acontecendo na Secretaria de Saúde e todas essas demandas que também estão chegando, né, Daniel, para além do Responde Aí, dos nossos telespectadores em casa que ligam para cá, perguntam sobre fralda, sobre medicação, sobre atendimento, sobre telefone, enfim. A informação, a princípio, que a gente tem que pelo menos mais um mês a gente vai ficar aí aguardando que a pasta tenha condições de se organizar e trazer informações mais concretas, porque o secretário que assumiu também está pedindo um tempo, pelo menos um mês, para dar uma manifestação aí, um posicionamento ou atender a imprensa. Então a gente fica aí sempre nessa dependência que, como eu disse lá no início, a gente quer trazer informação, mas depende também que os gestores estejam em condições de nos trazer essas informações para que a gente repasse para vocês, né? A gente tá aqui tentando fazer o nosso papel, que é o de informar, mas depende também que esses setores estejam organizados e em condições de nos atender, né, Nunes? É aí, isso. infelizmente, senão fica não essa tem informação. roda viva aí, mas a gente está tentando. Aguarda em casa aí que assim que for possível, a gente chega aqui com a informação completa. Então tá ótimo, Thelma, obrigado pelas informações. Você de casa, não deixe de mandar a sua mensagem, o seu questionamento. A gente vai fazendo todos os dias assim, né, Thelma? Isso aí. De uma maneira conjunta, numa grande parceria com a nossa comunidade, o Telejornal. Então manda aí a sua demanda, a sua reivindicação. Ao longo de toda a semana, né? E segunda-feira sempre um repórter por aqui no Responde Aí. Thelma, obrigado pelas informações. Boa semana. É isso aí, Nunes, então. Boa semana para nós. Estamos de volta. Semana que vem alguém respondendo aqui também. É isso aí. Gente, agora uma novidade para quem viaja com frequência. Vai entrar em vigor no prazo de 90 dias a medida que obriga as empresas responsáveis por operar os pedágios em rodovias federais a disponibilizarem a opção de pagar a tarifa usando o Pix. Segundo o Ministério dos Transportes, a medida busca reduzir as filas, garantir mais eficiência na cobrança e proporcionar mais praticidade aos motoristas. A ver, né? Então é importante quem vai utilizar aí do Pix, ao chegar nesse local da cobrança do pedágio, já chegar aí com o seu aplicativo aberto, né, e tudo mais, para o contrário não acontecer, que as filas ainda aumentarem mais, né, justamente por essa demora que às vezes pode ocorrer em virtude desse pagamento por meio do Pix. Mas está aí a informação então do governo federal.
Gente, praticar exercício físico exige mais que ação. Ah, mas no caso da caminhada, é só sair por aí dando passos. Infelizmente não é só isso não, né? É um conjunto de coisas simples e entre eles está o descanso. O fisioterapeuta William Rosa vai te explicar agora direitinho isso no quadro Dor Aqui, Dor Ali. Salve galera, mais um Dor Aqui, Dor Ali, mais um dia de dicas importantes. E as dicas de hoje então são baseadas em vocês que nos assistiram nos programas anteriores e estão tentando serem mais engajados nos exercícios a partir deste ano bonito aí que promete muita coisa, que é o nosso 2024, tá gente? Mas não somente, né, pessoas que estão começando a fazer exercícios agora, como também pessoas que já realizavam exercícios anteriormente, vão se sentir, né, acolhidos pelas dicas de hoje. Por quê? Hoje eu vou dar, baseado na literatura, 3 pilares que são muito importantes para que a gente evite ter qualquer tipo de lesão enquanto está praticando exercícios. Ou também para todas aquelas pessoas que já praticam exercícios, já sentiram alguma dorzinha proveniente ali do exercício, estão voltando a treinar e querem evitar ter essa lesão novamente, tá? Então, vamos comigo, tá? Os nossos pilares para ter um corpo saudável, um corpo blindado, onde a lesão vai achar mais difícil nos encontrar nesse caminho, começam por 1. Força muscular. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que eu seja corredor. Aí, William, mas se eu sou corredor, eu preciso de um tênis e de uma rua que eu possa correr. Pois então, porém, manter um corpo em que tenha força, considerando que o nosso corpo é um sistema que é composto por músculos, ossos, tendões, ligamentos, articulações, um corpo que tem uma boa força, ele vai estar nos ajudando a não sobrecarregar as outras partes do sistema. Então, por exemplo, um corpo com uma musculatura forte não vai estar sobrecarregando nossos tendões, não vai estar sobrecarregando nossas articulações, os nossos ligamentos vão estar fazendo a atividade deles de forma correta, de forma harmônica e todo mundo se dá bem nesse contexto, tá? Então assim, tenham força que a gente vai estar ajudando o nosso sistema a funcionar em harmonia, tá? Dica número 2 que é muito importante, baseada já no volume de treino e na força. Muito importante, gente. Precisamos controlar a carga dos nossos treinamentos. Por que eu digo isso? Então eu digo isso porque é o seguinte, um corpo que gera uma demanda maior do que tem a capacidade de suportar é um corpo que está mais suscetível a lesões. Porque assim, gente, é muito importante para quem está voltando a treinar ou para quem está começando a treinar que a gente consiga regular as nossas sessões de treino. Por que eu digo isso também? Porque assim, gente, se eu, voltando ao assunto da corrida, era um corredor e, William, eu corria 10 quilômetros lá e não sentia nada de dor, mas aí eu me machuquei nesse caminho. Aí agora eu estou voltando a treinar. O que tu me indica? Eu te indico que tu comece a correr por 3 quilômetros, 4 quilômetros, se tiver bem pode ir até uns 5 quilômetros e a gente vai adaptando a nossa sessão de treino até a gente chegar sem dor novamente aos 10 quilômetros. Por quê? Porque a gente precisa expor o nosso corpo gradualmente ao ambiente do exercício para que ele entenda que ele precisa se adaptar a gerar aquela demanda na primeira vez, se a gente está começando agora, ou novamente se a gente está voltando de um processo de lesão. O que eu quero dizer com isso é que água demais também mata a planta, né, gente? Então, assim, a gente tem que saber dosar até onde o nosso corpo aguenta para que a gente não dê muita demanda, muita carga, até que o corpo se sinta cansado ou fadigado e venha a gerar uma lesão. Então, muito importante, a gente tem que saber ter um controle de carga no nosso treinamento, tá? E a terceira dica que a literatura nos traz é algo que todo mundo já sabe, que eu já bati nessa tecla aqui 1 milhão de vezes. Vocês já estão enjoados que eu diga isso para vocês. Descanso é um dos pilares para o nosso corpo ser mais saudável. Como eu disse, o nosso corpo ele precisa estar pronto para realizar a atividade física no outro dia. Como é que a gente faz para ele ficar pronto? A gente se alimenta bem, a gente treina a nossa mobilidade, a gente treina a força, como já foi dito, a gente dá uma demanda correta
para o nosso corpo, mas a gente também precisa fazer pausas para que o nosso corpo possa descansar. A gente precisa ter uma boa qualidade de sono, né? A gente precisa tirar aquele tempo para aliviar o estímulo do treinamento do nosso corpo para que ele consiga se recuperar e a gente consiga realizar o nosso treino de novo. Nossas dicas de hoje são essas, mas são baseadas nesses 3 pilares porque, gente, só eu e só quem já passou por isso sabe o quão chato é a gente ter que se afastar momentaneamente de uma atividade por questões de lesão ou de dores que estão nos incapacitando a realizar essa atividade que a gente gosta tanto, tá, gente? É muito chato para mim, enquanto profissional, dizer, ó, nós vamos ter que aliviar um pouquinho a tua demanda, porque a tua lesão precisa que tu tire um pouquinho o pé, sabendo que a pessoa gosta muito de realizar aquela atividade física, que é algo que faz bem para ela, que no dia a dia dela é algo que completa. Se já é chato para mim, imagina para vocês que estão lá sentindo prazer em realizar essa atividade física, tá, gente? Então, assim, levem em conta esses aspectos, essas dicas que eu estou dando para vocês, que vocês vão ver que a tendência é que a gente consiga realizar sempre a nossa atividade física e cada vez evoluindo, cada vez sentindo mais satisfação em estar nos movimentando, né? E colhendo os bons frutos dessa nossa atividade realizada de forma correta, tá, gente? A minha dica de hoje era essa, espero que todos tenham gostado, nos vemos na próxima. Valeu? E a gente fala agora de uma dívida grande que a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul tem. Termina hoje o prazo para que os vereadores votem o projeto de parcelamento da dívida do FAPS, que a Prefeitura de Cachoeira do Sul enviou para a Câmara sem que a pauta fique trancada. O prazo final, de acordo com o projeto protocolado, é dia 13. Mas como a sessão ordinária ocorre hoje e a próxima é no dia 18, a ordem do dia fica comprometida. Se o projeto não for votado hoje, nenhuma outra proposta vai poder ser votada até que essa pauta passe pela aprovação ou reprovação do Parlamento cachoeirense. A negociação se arrasta desde o ano passado e a Prefeitura tenta com dificuldade convencer os vereadores a negociar os valores devidos, que ultrapassam 30 milhões de reais. Na última quinta-feira, dia 7, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Cachoeira do Sul abriu concorrência para a construção de banheiros e para o cercamento da Feira Livre Municipal. Conforme o diretor da Secretaria, Diego Cruz, os interessados devem encaminhar as suas propostas até às 9 horas do dia 27, agora desse mês. O início dos lances está previsto para o mesmo dia e vence quem oferecer o menor preço. O valor estimado para a obra é de mais de R$ 390 mil e o prazo para execução é de 6 meses. E está na hora de ouvir você aqui na telinha da TV Novo Tempo. Qual é a sua notícia, o que você viu pelas ruas da cidade? Aliás, você que não está aqui no município, né? Porque o telejornal NT Sul é gerado a partir de Cachoeira do Sul, município da região central do Rio Grande do Sul. Você que nos acompanha em outra região do Brasil, fique à vontade também para contar como é que está o dia aí, o que acontece onde você está. Comente as nossas reportagens. O WhatsApp é o 51997697129. Você pode mandar aí uma foto, um vídeo, um áudio. Conta quem está almoçando com você aí na frente da telinha e a gente, claro, com carinho põe no ar. Dá para comentar nas nossas lives também. A gente tem transmissão no Facebook e no YouTube. facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Daqui a pouquinho nós vamos falar das lives, agora nós vamos para a tela para ver os recadinhos aqui da nossa audiência no WhatsApp. Então vamos lá, começando aqui com o recado do Flávio Frank. Olha a situação da rua Tiradentes, fundos da antiga padaria Frei, moto invadindo a rua. Aliás, não é moto não, eu que li errado aqui, é mato invadindo a rua. É isso aí, Flávio. Obrigado pela participação. Tá aí a foto, né, de uma maneira bem clara, né, demonstrando como é que tá a situação. Então, precisa aí que a prefeitura dê uma fiscalizada, veja o que pode fazer, né, para não deixar esse matagal todo aí, né, Flávio? Obrigado pela participação e por compartilhar a foto com a gente. A Beatriz também está participando. Realmente piada de Cachoeira esta rua coberta e outras coisas que estão acontecendo, diz a Beatriz.
É uma pena, né, Beatriz? Obrigado pela participação. Que bom que a rua coberta está saindo, né? Mas que se resolva logo, que saia do papel, que a obra seja finalizada, o trânsito liberado, né? Para que não fique ali aquele transtorno, né? Do jeito que está até agora, já ultrapassando todos os prazos previstos. Quem mais? Vinícius Roeg participando com a gente, celebrando o aniversário da nossa incrível líder com amor e surpresas. A equipe da Rede Nevoeiro presenteou com uma deliciosa cesta de café da manhã. Parabéns à pessoa que nos inspira diariamente. Que legal, Vinícius. Obrigado aí pela participação. Um abraço para todo o pessoal e obrigado também por compartilhar com a gente aí esse momento super inspirador, super especial. Daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações aqui da nossa audiência. Vá fazendo o NT Sul junto com a gente, contando a sua informação, comentando as reportagens e a gente traz tudo isso já já em mais um bloco de interatividade. A seguir, homem de 36 anos é executado com 5 tiros em lancheria de Cachoeira do Sul. O pai dele tentou intervir e também foi atingido. A nossa equipe ouviu o delegado Rodrigo Marquá e traz detalhes da investigação. Lena Caetano bate um papo com a ginecologista e obstetra Luísa Loreto aqui no estúdio. O assunto é endometriose, uma doença que afeta a vida de muitas mulheres. E a médica faz um alerta. A minha recomendação é para que nenhuma mulher sinta dor e ache que isso é normal, né? Não é normal sentir dor. O intervalo é rapidinho, nós voltamos já já. NT Sul já de volta ao vivo, boa segunda-feira para você, bom começo de semana, obrigado pela companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom, a gente volta do intervalo para falar um pouquinho sobre o tempo e vamos ver agora qual a condição climática aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul nesta segunda-feira. Temos aí o céu azulzinho, né? Pouquíssimas nuvens, praticamente sem nuvens aqui no centro da cidade, bem diferente do amanhecer, né? Que a gente teve aí o tempo mais fechado, meio carrancudo, né? Até algumas pessoas pensando que poderia chover, mas não, já abriu, limpou aí, portanto, essa é a característica, a temperatura está em elevação. Aliás, já deixo aí um conselho para você de casa, aproveite esses últimos momentos, né, de temperaturas amenas, porque vai esquentar, viu? A semana promete ser de bastante calor no Rio Grande do Sul. As temperaturas vão chegar perto dos 40 graus, isso mesmo. O verão mostrando que ainda não foi embora, né? Confira os detalhes agora na previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com o tempo fechado, mas ao longo do dia o sol aparece e predomina. Temperatura mínima 21 graus e máxima 33. Terça-feira, sol entre nuvens, sem chuva e com calorão daqueles. A mínima fica em 22 graus e a máxima em Cachoeira do Sul deve chegar aos 37. Quarta-feira vai ter condições parecidas com a de terça, mas com possibilidade de alguma pancada de chuva. Temperatura mínima 25 graus e máxima 34. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana que começa no estado gaúcho vai ser marcada pelo calor. A temperatura deve ter uma escalada no decorrer da semana, com máximas muito elevadas para essa época do ano, com muitos dias de sol. No final da semana, entretanto, a instabilidade começa a aumentar, com chuva e risco de temporais isolados em várias regiões gaúchas. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, embora acompanhado por nuvens esparsas em diferentes pontos. Vai ter momentos de céu claro em várias localidades. Mas hoje ainda nós não vamos ter o calorão mais forte que está previsto para a semana. Essa subida na temperatura começa mesmo amanhã, na terça-feira. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 31. Em Santa Maria, na região central, 32 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 29 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 30 graus. E a gente confere agora mais manifestações, novas manifestações da nossa audiência, né, sobre aquilo que vai acontecendo no dia a dia da
comunidade, seja em Cachoeira do Sul, em outras regiões, e também comentários sobre os conteúdos que estão no ar aqui no Telejornal NT Sul. Bom, nesse bloco, vou começar pelas nossas lives, afinal falei que faria isso aqui nesse bloco, né? Então, YouTube e Facebook, muito obrigado a você que está comentando nessas lives. Vou começar aqui por youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Olha só, a Roberta Oliveira está fazendo um alerta aqui bem importante, né? Bom dia, surto de carrapato no bairro Mauá. Estou preocupada com isso, diz aqui a Roberta. Roberta, não deixe de fazer contato com a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul, né? Esse é um assunto bastante sério que diz respeito à saúde pública também, cuidado aí com os animais, né? Então faça esse contato, depois dê um toque pra gente aí sobre qual foi o desfecho. Obrigado por nos alertar sobre este assunto. Claudiano Santos também está com a gente, obrigado Claudiano. A Elizabeth Bittencourt também mandando um abraço para todos aqui, desejando uma semana abençoada. Obrigado, Elizabeth, para você também aí, tudo de bom. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos os dias. João Eloir Alves Tavares também está com a gente, o Nazareno Azevedo, obrigado pelas participações. Olha aqui, ó, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, a Isabel Machado está dizendo o seguinte: a Feira Livre poderia ser um mercado público, sem tirar os feirantes. Olha aí a sugestão da Isabel. Obrigado, Isabel, pela participação com a gente aqui. A Sandra Ferreira, o Edson e o Everson também estão com a gente, a Suzana, Marielle Araújo, Elizabeth Oliveira, obrigado a vocês. Vamos para a telinha, tem recados aqui do nosso WhatsApp também. Olha aqui, ó, Suelen. Gostaria de deixar meu agradecimento para toda a unidade do Centro Obstétrico do HCB. Tiveram todo o carinho e atenção com a chegada do nosso NOA. Deram muito carinho, atenção em todos os momentos. Enfermeiros, técnicas, Dr. Gregório, nosso muito obrigado, diz aqui a Suelen. Obrigado, Suelen, pela participação. Olha só coisa linda aí, o pequeno Noah, muito bom, obrigado aí pela participação, nosso abraço para toda a comunidade, né, médica aí do HCB. Agora sim, agora dá pra gente rever aqui o pequeno Noah para fazer o registro, né, com todo carinho. Muito obrigado mais uma vez, viu, Sueli? Um abraço para tua família aí também. Quem mais? Tem mais recadinhos aqui, o Roberto tá mandando um vídeo pra gente. Olha só como fica a rua Gonçalo de Carvalho em dias de chuva, sem contar o mato. E aí ele manda aí esse vídeo, né, mostrando a água escorrendo, ali naquela parte mais de baixo dá pra gente ver que tem possivelmente um esgoto, alguma coisa assim, mas a água tá jorrando, né, e o matagal aí tomando conta da rua, conforme relata o Roberto. Então, a rua tá precisando de manutenção, mais uma, né, dentre tantas as ruas que a prefeitura precisa dar uma atenção especial, porque a gente sabe que tem esses problemas, mas tá a situação aí bem feia, né? Obrigado, Roberto, pela participação, por compartilhar o vídeo com a gente aí da tua região. O Rodrigo Santos também está participando. Vamos ouvir aqui o que diz o Rodrigo. Uma boa tarde aí, pessoal do NT Sul aí, ó. Olha aqui a situação do bairro Habitar Brasil aqui, ó. Já foi reclamado aí, ninguém faz nada, ó. Da prefeitura aí, carro não pode sair do pátio porque tem uns valetão parecendo cano, tudo no meio da estrada. A situação tá ruim, né, Rodrigo? Obrigado aí pela tua participação e por esse relato. A gente torce que isso se resolva logo, né? Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência. Vá você de casa participando com a gente. Aliás, a nossa gratidão a quem separa um tempinho, né, para contar um pouco do dia a dia. E assim a gente vai ficando por dentro daquilo que acontece nos bairros, trazendo ciência também para as autoridades. E olha, tem oportunidade para quem é estudante de Direito. A Justiça Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio na Vara Federal aqui de Cachoeira do Sul. Para participar, o estudante tem que comprovar que já concluiu pelo menos 20% do curso. As inscrições vão até o dia 31 de março e devem ser feitas pelo site da Justiça Federal, que já está aparecendo aí na telinha. O estágio é no turno da tarde, com carga horária de 4 horas por dia. O aprovado recebe uma remuneração mensal de R$ 1.453,11, além do auxílio transporte. Uma execução com 5 disparos realizados por um motociclista acabou na morte de Vinícius Kochimborger, de 36 anos. O crime aconteceu na noite de ontem, aqui em Cachoeira do Sul, no bairro Marina, por volta das 11 horas da noite.
Mais conhecido como Feto, o rapaz era dono de uma lancheria e estava atendendo no local quando foi surpreendido pelo assassino. O pai tentou intervir para salvar o filho e também foi atingido. Ele sobreviveu, mas está internado na UTI do HCB em estado grave. Thelma Tomás conversou com o delegado Rodrigo Marquá e traz detalhes da investigação. Boa tarde, Daniel, pessoal que nos acompanha em casa. Então, a gente traz atualizações sobre esse crime que aconteceu aqui na noite deste domingo, em Cachoeira do Sul. Do meu lado está o delegado Rodrigo Marquá. Homicídio, né, de um jovem. A polícia já trabalha com a possibilidade, né, com a configuração de um crime de execução. Quais são os passos agora? Como é que funciona esse processo de investigação? O que a gente já pode trazer de atualização até o momento? Boa tarde, delegado. Boa tarde. Bom, a investigação já está iniciada, né? O inquérito está em andamento. As diligências tomadas até o momento são a procura de imagens, já temos algumas aí, e a partir disso a gente começa a analisar essas imagens para tentar identificar qualquer detalhe aí que possa nos ajudar na apuração da autoria do fato. De concreto, até o momento, que foi um indivíduo numa motocicleta, tá? Um indivíduo com capacete, desceu no local ali, procurou a vítima, efetuou disparos contra ela e, diante da intervenção do genitor da vítima, ele acabou baleando também o pai, tá? Que no momento se encontra no hospital. A partir dessas imagens, as equipes estão trabalhando também para a identificação de testemunhas e durante a semana, então, a gente consegue juntar mais dados aí para apuração de autoria e da motivação. Pelas características aí do crime, se trata claramente de uma execução, tá? Mas até o momento a gente não consegue afirmar exatamente qual foi a motivação do crime. Vinícius, né, o rapaz que acabou sendo morto nessa emboscada, tinha algum antecedente que justifique, de repente, alguma retaliação? O que a polícia já pode antecipar? A vítima fatal não tinha antecedentes, nada de relevante, nada de recente, tá? Um rapaz jovem, 36 anos, mas uma das diligências que a gente faz a partir de agora é a pesquisa aí da vida, do que se passava com ele, contatos, eventuais conflitos que ele pudesse ter. Uhum. O local também onde funcionava, né, esse estabelecimento, ele é dono de um estabelecimento comercial, uma lanchonete, era ponto de alguma negociação? A polícia também já investiga isso, que poderia ser um motivo, um local em que justificasse esse ataque? No momento não há nada de concreto, né? Mas todos esses dados aí devem vir para dentro do inquérito policial durante a nossa investigação. As imagens das câmeras de segurança também não permitiram a identificação desse motociclista. Ele estava de capacete? O que a gente já pode identificar aí? Isso, até o momento não tivemos como identificá-lo, tá? Estava com o rosto coberto. Delegado, os próximos passos, então, giram em torno da busca da identificação dessas pessoas e também de uma atualização aí da vida recente, né, ou da vida pregressa também das pessoas envolvidas. Além do levantamento de eventuais informações que nos cheguem, né? Qualquer informação vai ser averiguada. No momento, a lanchonete estava aberta, ainda tinham testemunhas, né? Essas também devem colaborar na informação de alguns detalhes que possam elucidar mais essa investigação que inicia agora pela Polícia Civil. Exato. As equipes trabalhando para a identificação de eventuais testemunhas. O pai, se tiver condições, também deve ser ouvido? Como é que funciona isso? Quando tiver condições, será ouvido, com certeza. É uma das vítimas, né? A gente precisa da versão dele. E a gente fala agora sobre saúde feminina. O Ministério da Saúde calcula que em cada 10 mulheres, uma sofra com os sintomas da endometriose, uma condição dolorosa que provoca muitos transtornos e precisa de atenção e tratamento. E esse tratamento, ele está disponível também pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. A Lena Caetano traz para a gente uma entrevista com muitos esclarecimentos que fala o que é endometriose, quais são os sintomas, os tratamentos e, principalmente, incentiva as mulheres ao autocuidado e a não normalizarem o fato de, eventualmente, sentirem dor. Faz parte da vida de muitas mulheres situações incômodas como fluxo menstrual irregular, cólicas intensas, abdômen inchado, enfim, uma desestruturação total na sua vida íntima. E tudo isso tem uma origem, uma motivação
que muitas vezes é difícil de detectar, chama-se endometriose. E o que origina a endometriose? É alguma irregularidade, alguma disfunção lá no endométrio, que é aquele revestimento interno da parede uterina. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso atinge muitas mulheres. Para tanto, aqui no estúdio comigo, a ginecologista e obstetra, doutora Luísa Loreto. Boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada, Lena, obrigada pelo convite, né, para estar aqui hoje falando sobre esse assunto super relevante, né, na vida de muitas pacientes nossas, muitas mulheres. Vamos lá, vamos me desmistificar um pouquinho. Então, eu dei uma resumidinha ali, leigamente, sobre Sim. o que é endométrio, mas assim, dá para especificar um pouquinho mais? Sim, vamos lá. Endométrio, então, é a parte que fica dentro do útero. É a parte que o nenê se implanta, né? Esse endométrio, ele cresce quando a gente está no período menstrual e é ele que sangra, né? O que é a endometriose? Nada mais é do que o endométrio, que era para estar dentro do útero, fora do útero. Ele vaza. Ele Vem pra vaza. fora. A gente não sabe muito bem os motivos disso, né, Helena? Então isso, inclusive, é um dos problemas em tratar essa doença, porque a gente não sabe exatamente, a ciência não descobriu a origem da endometriose. Mas a gente sabe que é, então, o endométrio, que era para estar dentro do útero, fora do útero. Em cima da bexiga, em cima do ovário, em cima do intestino, no peritônio, né? No lugar que não é dele. E isso causa diversos problemas. Eu falei de alguns sintomas inicialmente ali, de algumas irregularidades no corpo da mulher. Cita mais alguma coisinha que o endométrio provoca? Esse endométrio na cavidade, fora do seu lugar, ele vai causar uma inflamação no corpo da paciente. E essa inflamação vai causar a dor, pode causar também uma dificuldade em engravidar, né? Questões com infertilidade. Problemas na evacuação, problemas na micção. Olha, endométrio pode estar até no pulmão, imagina, existe endometriose no pulmão. Então, isso regula geral. A endometriose é danada, é uma doença difícil da gente tratar e difícil da gente diagnosticar também. Isso eu ia te perguntar, a questão de detectar, porque são vários sintomas, né? Então, é uma investigação, de que maneira é feito o diagnóstico? Sim. Existe o diagnóstico definitivo da endometriose, que é aquele que a gente diagnostica quando a gente olha lá dentro da cavidade abdominal o foco de endometriose, retira esse foco e manda para análise do patologista. Esse é o diagnóstico de certeza. Isso a gente faz com uma cirurgia por vídeo. Entra com uma câmerazinha lá pelo umbigo, né, minimamente invasivo, um cortezinho pequeno, olha lá os órgãos pélvicos e retira esse foco. Nem todas as pacientes precisam chegar na cirurgia. Existe, então, o que a gente chama de diagnóstico empírico de endometriose, que é o quê? Paciente que tem dor pélvica, especialmente as dores pélvicas de surgimento novo, né? Então, aquela paciente que menstrua desde os seus 15 anos, sem dor, ou uma cólica muito leve, e essa cólica começa a ficar incapacitante, né? Uma cólica que começa a atrapalhar a vida da paciente. A gente já tem que acender a luzinha e pensar em endometriose. Às vezes a gente não vai ter certeza que é endometriose, mas a indicação é que a gente comece a tratar a endometriose mesmo sem ter a certeza absoluta. Isso é o diagnóstico empírico, né? E a pergunta que muita telespectadora está se fazendo neste momento: doutora, endometriose tem tratamento só ou tem cura? Tem que ter cirurgia? Qual é a situação? Então, quando a gente pensa em endometriose, quando pensa no diagnóstico, a gente tem que deixar claro para a paciente que, se confirmar a endometriose, é uma patologia crônica. Ou seja, ela vai ter que lidar com isso por toda a sua vida. Toda a vida. Não vai ter uma cura definitiva para a endometriose. Isso, às vezes, frustra as pacientes. Porque daí elas vão esperando um tratamento milagroso que, na verdade, não existe, né? Então, a gente não vai atingir a cura. Mas, muitas vezes, a maioria das pacientes, a hora que chega na menopausa, os sintomas diminuem muito. Porque é uma doença que depende de hormônios. E, na menopausa, esses hormônios regridem e os focos se atrofiam e a paciente diminui os sintomas de dor, especialmente, né? Então, o nosso foco no tratamento, na verdade, é ao longo prazo. E a gente tem que pensar o que essa paciente quer agora na vida dela. Ela tá com dor e quer tirar a dor, a gente vai focar nisso. Ou ela não tem dor, mas quer ter filho, a gente vai focar nisso. Nem sempre a cirurgia vai ser a solução. E aí tem gente nos acompanhando neste momento que pergunta, pô, se não tem cura, e como é que faz? E tem muita gente pensando já naquela palavrinha terrível que assombra. Pode evoluir para câncer? Então,
É muito difícil que um foco de endometriose vire câncer. O medo do câncer em endometriose, na maioria das vezes, não se aplica, tá? A gente vai seguir evoluindo. Se for uma lesão ovariana, a gente vai acompanhar mais de pertinho. Bom, e a questão de a mulher, enquanto está no período fértil, sonho de ser mãe e tudo mais, tô com endometriose, e aí, dá para engravidar? Não tem também uma resposta certeira. Vai depender dos outros fatores, né? Eu sempre gosto de explicar que a infertilidade é sempre do casal. Então, quando tem um casal tentando gestar, a gente tem que investigar tudo dos dois. Vai depender, então, se tem algum fator masculino associado, se tem outro fator feminino associado, da idade da paciente, né? Porque acaba que a nossa idade é o principal fator de sucesso ou de insucesso num tratamento de reprodução assistida. Então, a gente sabe que para aquelas pacientes mais velhas, mais de 38 anos, com o diagnóstico de endometriose, às vezes o melhor vai ser levar ela diretamente para a fertilização in vitro. E parece que não vale tanto a pena ir para a cirurgia, porque qualquer cirurgia pélvica destrói um pouco os nossos óvulos, né? Os nossos óvulos são preciosos ali, e cada mês que passa a gente vai perdendo mais óvulos, e cada intervenção abdominal que a gente faz, a gente também perde mais óvulos. Quando é uma paciente jovem, que daí, digamos assim, tem tempo e tem óvulos, né, suficientes, a gente pode tentar uma abordagem cirúrgica. Pode fazer uma videolaparoscopia, ressecar esses focos de endometriose e daí tentar uma gestação espontânea daí, né? Mas depende de vários fatores, né? A endometriose não tem uma certeza, né, uma conduta certeira. É muito individualizado para cada paciente e para cada fase da vida de cada paciente. Conclusão de tudo isso é que a detecção precoce, o quanto antes, né? Tendo assistência médica, dá para tratar, dá para a mulher ter uma vida confortável, digamos assim. Com certeza. Eu acho que a mensagem que eu queria passar é assim, ter dor não é normal, né, pessoal? Dor na relação sexual nunca é normal. Uma cólica menstrual que te faz não trabalhar, não estudar, também não é normal. E tu tem que ir atrás e encontrar alguém que realmente escute e valorize a tua queixa, né? Eu sinto, assim, que as mulheres estão acostumadas a pensar que nasceram para sentir dor, né? E o negócio não é assim, né? Não dá para normalizar Não isso. dá para normalizar, tem que ir atrás e melhorar a qualidade de vida, né, de todas as pacientes. É, por isso até que existe, já foi criado um mês, né, o março, Exatamente. né, mês da mulher também, mas o mês de conscientização com relação à questão de endometriose, até por isso também estamos falando sobre isso, para informar mais você que nos acompanha, para te instrumentalizar, mulher, e te empoderar um pouquinho mais, né, de informação, para que saiba como se cuidar, né? Com certeza. Não, informação é sempre poder, né? E sempre tem uma solução, sempre dá para melhorar, né, a qualidade de vida realmente da paciente. Doutora Luísa, alguma recomendação final para as nossas telespectadoras? Bom, a minha recomendação é para que nenhuma mulher sinta dor e ache que isso é normal, né? Não é normal sentir dor e existe muito tratamento, existe muita conduta. Mesmo que a gente não tenha exatamente certeza da causa dessa dor, sentir dor não vai ser normal e a gente tem como ajudar essa paciente. Isso que é mais importante, Com né? certeza. Você que nos acompanha, espero que você tenha gostado muito desse bate-papo. Doutora Luísa, obrigada pela participação, Eu que agradeço, pela visita aqui Lena. nos Eu que estúdios da agradeço. NTSU, viu? Adorei, fico bem feliz com o convite e informar a mulherada aí sobre endometriose. Então tá. Você que nos acompanha, muito obrigada aí pela sua atenção, né? Busque recurso, busque se conhecer um pouquinho mais, né, doutora? Acho que isso é fundamental também, Muito. né? Porque, como a doutora disse, conviver com dor, viver com dor, não é normal, não é legal. Então, se tem recurso, busque. Daniel Nunes, dado o recado, então, para as nossas telespectadoras. E eu volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações, trazendo aí esse bate-papo super importante, né, sobre saúde da mulher. Aliás, a gente bate bastante nessa tecla aqui no Telejornal NTSU, trazendo temáticas, né, sobre saúde, sobre bem-estar, porque a saúde está à frente de tudo, né, gente? Então, tem aí um assunto que você gostaria de ouvir, gostaria de assistir aqui na telinha da Novo Tempo? Manda pra gente a sua sugestão. Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, mesmo quando termina o telejornal. Nossa produção tá a 1000 por hora lá e de olho também nas mensagens da nossa audiência. Então, 51997697129 é o número para você interagir com a gente, dar aí a sua sugestão, né, mandar o seu recado para a gente, inclusive sugerindo algum tema que você gostaria de ver por aqui. Bom, nós vamos agora para nossa telinha, vamos ver as mensagens da nossa audiência. Obrigado a você que separou já um tempinho nesta segunda-feira, começo de semana,
para falar com a gente aqui e se expressar também aqui na tela da Novo Tempo. Vamos lá, vamos ver quem fala com a gente. Olha só que bela paisagem, Carlos Bacedoni, belos campos na localidade da Porteira 7. Gente, paisagem deslumbrante, né? Obrigado, Carlos, pela participação, por mandar aí a foto pra gente. Realmente, o interior de Cachoeira do Sul é muito bonito. E aí, você que nos acompanha no interior, tem uma foto legal também de uma paisagem aí de onde você mora, dos campos, das lavouras? Mande pra gente que nós compartilhamos aqui também com a nossa audiência. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Conceição Rodrigues, acho um absurdo essa obra da rua coberta, cidade cheia de buracos e a prefeitura fazendo gasto desnecessário, é a opinião aqui da Conceição. Se a cidade tivesse bem caprichada, eu até concordava, diz aqui a Conceição. Obrigado, Conceição, pela participação com a gente aqui no Telejornal. Iria Rosane está participando por aqui. Já estamos com muitas casquinhas pintadas para doar na Páscoa. Olha só, agora tem que encher tudo isso. Já foi um trabalhão, né, Iria? Imagino só para deixar tudo isso aí bonitinho, né? Os ovinhos todos pintados, coloridos. Com certeza eles vão fazer aí a alegria de muitas crianças nesta Páscoa. Parabéns aí por esse trabalho, né? Que requer muita dedicação, trabalho, né? E que ele realmente seja abençoado para contribuir com a nossa comunidade nessa Páscoa que está quase chegando, né? Já estamos aí quase na Páscoa. Quem mais? A Rosane está participando com a gente. Iniciou a floração das Órbias variegatas. Obrigada por nos manter informados de tudo que acontece em Cachoeira do Sul. Somos fãs do trabalho de vocês. Obrigado, Rosane. A gente também temos aí um carinho muito grande pelo seu trabalho, da tua família. E tá aí a foto, né, da Órbias variegatas, conhecida como Flor da Estrela. Bela planta, né? Obrigado aí pela participação e por compartilhar com a gente um pouquinho do teu trabalho. Quem mais? Alberto Beskov está participando com a gente. Acho importante a Prefeitura iniciar o processo de desapropriação do prédio do Hospital da Liga, independentemente do interesse da Unisc. Será um importante patrimônio que poderá ser usado para outras utilidades, diz aqui o Alberto. Obrigado, Alberto, pela participação, pela contribuição sobre este assunto. Pois é, Cachoeira do Sul está nesse processo, né, da busca, né, na luta pela implantação do curso de medicina. Um dos pré-requisitos é que a prefeitura ceda essa área em que a instituição, caso venha a ser contemplada nessa destinação de um curso de medicina, possa então efetivamente operar. A gente vai continuar acompanhando tudo isso. Inclusive tem outras informações sobre educação, sobre cursos para Cachoeira do Sul. Não perca a edição de amanhã aqui do Telejornal NT Sul. Temos recadinhos do nosso canal do YouTube. Deixa eu ver aqui quem participa com a gente, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Nosso canal do YouTube está sempre repleto de muitas informações, temos a nossa live também e você pode mandar aí o seu recadinho pra gente. Tá na tela aqui, inclusive, o canal do YouTube, né? Olha aí, ó, olha só que povo bonito, já diretamente na capa, aqui todas as informações de tudo que a gente publica no telejornal. Vem pra cá, você pode rever a qualquer momento do seu dia. É isso, se você não está inscrito, inscreva-se já no nosso canal do YouTube para você ficar por dentro de tudo que nós produzimos diariamente no Telejornal NT Sul. Obrigado a você que separou um tempinho para falar com a gente, para mandar aí o seu recado, para comentar as reportagens. Mesmo chegando ao fim do telejornal, você pode continuar interagindo, sugerindo e contando também o que acontece aí no seu dia a dia. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações lá no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a TV Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau!